E assim, com essa rogativa, com essa prece inicial, nós queremos convidar, agora sim, o nosso amigo e irmão Jaime Ribeiro para estar conosco a partir desse momento, a quem logo logo eu entrego a palavra de forma definitiva na noite de hoje, para que possa conduzir o nosso trabalho. Jaime, seja muito bem-vinda às nossas transmissões, aos nossos estudos aqui nos canais da Federação Espírita Pernambucana, também dos parceiros que estão transmitindo o nosso estudo, o nosso encontro. E é só agradecimento de nossa parte pela tua disponibilidade e disposição de estar aqui conosco. Olá, Osgley, boa noite. Boa noite a todos os amigos da Federação Espírita Pernambucana e também, Osgley, a todo mundo que está nos assistindo aqui pela internet. Essas fronteiras foram um pouco quebradas, então nós temos hoje gente aqui de São Paulo, gente de Chicago, de Londres, do Rio, de São Paulo, do interior, de todo lugar, não só de lugar que aparece tanto no noticiário, mas lugares onde as pessoas vivem com o coração tocado pela doutrina espírita, está aqui para assistir o nosso estudo de Obreiros da Vida Eterna. Eu estou muito feliz por estar aqui, em especial por estar num evento, nesse momento, promovido pela Casa Máter do Espiritismo em Pernambuco, né, que é a minha terra. Tem gente que não sabe exatamente da onde eu sou, apesar de eu repetir tanto isso nas minhas transmissões, mas eu sou pernambucano, sou de Recife, e eu passei boa parte da minha juventude dentro da Federação Espírita Pernambucana. Então, eu tenho um afeto, um carinho muito grande por essa instituição. Então, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, em especial para estudar esse livrão, né, Osgley? Sim. E nós já estamos, hoje, inclusive, eu tive o interesse de procurar saber como está o estoque desse livro lá na nossa livraria. Temos essa obra lá. Eu, inclusive, já li faz tantos anos, Jaime, tantos anos, mas vou reler. Eu quero acompanhar esse estudo lendo os capítulos à medida que forem sendo aqui explanados e apresentados por você. Então, meu Verdade. amigo, eu vou deixar você agora, que o tempo é tão pouco, né? A gente pensa que 1 hora dá para muita coisa, mas quando a gente perceber já vai ter acabado. Então eu vou deixar você aqui com todos que nós já vimos aí, o Fábio Mota, a Marilúcia, acabou de aparecer a Marilúcia também, a Kessia e tantos outros que acompanham os nossos trabalhos na Federação Espírita, que são trabalhadores, frequentadores da casa, e certamente conhecem o seu trabalho, se não conhecem, vão começar a conhecer agora. Então eu deixo com você, meu irmão, mais uma vez agradecido, e voltamos lá no finalzinho, quando você concluir a apresentação da noite de hoje, para conversar mais um pouquinho. Grande abraço. Tá, Joia Osgley. Um grande abraço para você. Bom trabalho. Queria também aproveitar e já mandar um abraço para a turma que está aí desde o início. Já tinha muita gente nos aguardando aqui. A Tânia Mota, o Fábio Mota, a Nancy, Maria José Freitas, a Sueli Tavares, a querida Sueli Tavares. Um grande abraço, beijo para você. O Nivaldo, a Carla, a Kessia, José Roberto, Mariluce, minha mãe Clélia Moraes, que também está assistindo. Muito boa noite para vocês, pessoal. Edson Shoa. É muita gente que já está por aqui. Então, antes de tudo, boa noite a todos e a todas. Queria pedir a vocês que já compartilhem com seus amigos esse estudo, compartilhem com o pessoal da instituição que vocês frequentam, compartilhem com os amigos, porque o estudo de hoje foi feito com muito carinho. Mais uma vez, um abraço aí para minha amiga Girlane Rino, que é da Federação Espírita Pernambucana e está aqui nos acompanhando. E, pessoal, eu vou explicar um pouco como é que é o nosso estudo. Para quem caiu aqui agora de paraquedas, não tinha ouvido falar ainda como é que funcionava, como é que é esse estudo do Obreiros da Vida Eterna, que nós fizemos recentemente pela Rede Amigo Espírita e que agora estamos iniciando aqui pela Federação Espírita Pernambucana. Esse estudo é um estudo da quarta obra da série A Vida no Mundo Espiritual, que foi escrito por André Luiz. Esses livros foram escritos por André Luiz, foram psicografados
por Francisco Cândido Xavier. Eu vou mostrar o meu aqui para vocês. Essa é a minha edição, Obreiros da Vida Eterna, tá? É uma edição antiga, bem antiga, o qual eu tenho muito carinho e ela é toda riscada. Depois eu mostro para vocês. Bem, curiosidade sobre o prefácio. Nós vamos hoje falar sobre o prefácio, basicamente. No próximo episódio, eu vou voltar falando sobre o prefácio, fazendo uma correlação e reforçando o que a gente viu hoje, mas falando um pouco do céu e inferno novamente. Mas tem uma curiosidade aqui muito importante que também pode passar despercebida para quem estudou a obra de André Luiz um pouco apressado. E para quem não gosta tanto de prefácios. Olha, a Tânia já subiu aí. Ó. André Luiz, somos nós. Então, quem está começando o estudo hoje, já anota essa hashtag em algum lugar, já coloca aí que vocês vão ouvir muito falar sobre isso, que André Luiz, somos nós, e vocês vão entender por que essa hashtag aí acontece. Quem quiser já vai explicando aí no chat para o pessoal que está começando hoje. Mas nos prefácios das obras de André Luiz, em especial, eu vou chamar a atenção para o Mensageiros e para o Missionários da Luz, porque em Nosso Lar, na verdade, Emmanuel se dedica a apresentar o André Luiz, que é um novo amigo. Né? Que orgulho, imagina, trazer o novo amigo para apresentar André Luiz e o que estava por vir. Mas no Mensageiros e no Missionários da Luz, que é o segundo e terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, tem uma particularidade. Emmanuel, quando apresenta o livro, ele diz que a equipe que vai em missão, que vai fazer uma tarefa, vem fazer uma tarefa aqui na crosta, ou no umbral, não importa onde, é aquela equipe que dá o título ao livro. Os mensageiros são os mensageiros que vêm com André Luiz. Os missionários da luz são os missionários da luz que vêm com André Luiz aqui para a crosta. No Obreiros da Vida Eterna, nós temos a tendência de acreditar que os Obreiros da Vida Eterna é o grupo que vem com o André Luiz, que é um grupo de 5 pessoas que vocês vão conhecer na próxima semana, que é o assistente Jerônimo, a enfermeira Luciana, o ex-padre Hipólito, né, lembrando aqui, e o André Luiz. Desculpa, 4 pessoas. O quinto, os 5 são os que serão resgatados. Eles fazem a equipe que vem para a crosta em uma missão. E aí nós acreditamos que os obreiros da vida eterna são eles. Mas o estudo atento do livro vai mostrar para vocês que não é assim. Este é um dos easter eggs dos livros. Quem não tem filho, ou quem nunca jogou videogame com o filho, com o neto, quem nunca ouviu falar em easter eggs. Easter eggs é como as crianças e os jovens chamam pistas, coisas escondidas num jogo, num lugar para procurar. É como se fosse aquele onde está o Wall-E, é como se fosse um caça-palavras. É esconder o ovo da Páscoa para a criança buscar. Por isso que chama easter eggs, porque ovos da Páscoa em inglês, e aí é para a criança procurar o easter egg. Os easter eggs nesse livro são ensinamentos que podem passar despercebidos. Muitas vezes estão escondidos ali. São os mistérios desta obra, a qual nós vamos estudar juntos a partir de hoje, a partir de agora, tá? Mas eu vou voltar depois lá na frente para esse ponto, que é o ponto do quem são os obreiros da vida eterna. Quem são os obreiros da vida eterna? Olha aí de novo a hashtag chegando. André Luiz, somos nós. Vocês vão descobrir logo, no próximo episódio, vocês vão descobrir o que é que significa o André Luiz sobre somos nós. Se o pessoal não estiver escrevendo aí, que eu não estou conseguindo acompanhar no retorno aqui do canal. Bem, vamos então começar o nosso estudo efetivamente agora pelo prefácio. E novamente lembrando, gente, nunca deixem de ler um prefácio de um livro. Nunca. É uma dica que eu dou para vocês. Em especial um prefácio de Emmanuel, gente. Gente, Emmanuel, o que ele escreve tem que ser lido. Não importa onde, nem como, nem se você acha que não precisa. Emmanuel. Então, não tem como não ler. E por incrível que pareça, esse livro já começa, na sua primeira frase, explodindo toda uma temática.
Então, pessoal, eu vou falar sem exagero nenhum aqui. Quando o André, o Osgley, o pessoal estava perguntando, Ricardo, quanto tempo você vai falar, Jaime? Olha, hoje eu vou falar 1 hora. Mas se eu quisesse falar 1 hora apenas sobre a primeira fase do livro, eu conseguiria hoje conversar com vocês 1 hora sobre a primeira frase do prefácio. Quem estiver com o livro aí, abre o livro que a gente vai dar uma olhada para acompanhar o que é que a gente vai trazer. Tá? Qual que é o título do prefácio? E é sobre o título que eu estou falando, que é alguma coisa importantíssima para nós compreendermos já na largada do livro. O que é o título? O que significa esse título do prefácio? Rasgando Véus. Logo aqui, no início do livro, Emmanuel já nos deixa uma pista sobre o que está por vir em Obreiros da Vida Eterna. Como eu falei para vocês, pessoal, nada neste livro é por acaso, nada. Nada é por acaso, nada é aleatório, nada é colocado porque é bonitinho, nada quer dizer, coloca aí um prefácio, coloca aí um título, bota aí Rasgando Véus. Nada é por acaso. No Evangelho de Mateus, no 27, 50, 51, tá? Versículo 50, 51 do capítulo 27, tem uma passagem que ocorre logo após a morte de Jesus. É citada também no outro evangelho, se não me engano, no evangelho de Lucas, que ele diz o seguinte, ó, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Lê de novo. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. O véu se rasgou. O véu do santuário de alto a baixo. Mas qual a relação do que se falou, do que o apóstolo falou lá na hora que Jesus, logo depois que Jesus morreu, logo depois, e que começou a se falar no processo da ressurreição? Qual a correlação disso com o título dessa obra? Qual a importância do título e o que ele tem a ver com a passagem após a morte de Jesus? Alguma ideia por aí, pessoal? Eu não vou fazer essa pergunta e ficar esperando vocês responderem, porque senão é como se fosse uma pegadinha, né? Porque aí vocês não vão adivinhar o que passa pela minha cabeça. Mas dá para nós termos uma boa ideia sobre o que Emmanuel quis falar. E o que tem a ver, Jaime? Aí vocês perguntam para mim, o que tem a ver, Jaime? Aí eu falo tudo. O véu, pessoal. O véu do santuário, lembrando que o santuário é o templo de Jerusalém. O templo, que era o templo onde os israelitas oravam, usavam para se conectar com Deus. Então, o véu do santuário era um véu de linho pesado, uma cortina de cor azul, roxa, vermelha, uma cortina bonita, e que tinha os desenhinhos de querubins lá no detalhamento que é feito em Isaías, se não me falha a memória agora. E essa cortina, esse véu do santuário, tinha uma função. Não estava lá para nada. A função dessa cortina, desse véu, era subdividir o templo em 2 partes. Ela estava lá para subdividir o templo entre 2 partes. A primeira parte era o lugar santo. O lugar santo era o lugar onde se realizava o culto dos israelitas. Era o lugar onde nós, pessoas como nós, certamente, se a gente tivesse já orando, cultuando naquela época, eu já vou ficar muito feliz. Eu não sei se eu estava lá ou se eu não estava com a lança por aí. Então, se eu estivesse por lá, eu vou ficar muito feliz se eu já estivesse me conectando com Deus. Mas o lugar santo, o santuário, que é o santuário, o lugar santo, era dividido por esse véu. Uma parte era o lugar onde todos os israelitas cultuavam, e a outra parte era o lugar chamado lugar o Santo dos Santos. Nesse lugar, os Santos dos Santos, apenas o sumo sacerdote
tinha acesso a ele. Se alguém mais entrasse naquele lugar, seria inclusive morto. Não podia entrar. E o sumo sacerdote, uma vez que ele passava ali pelo véu do santuário, ele passava com o objetivo de, naquele lugar, ser o intermediário entre Deus e os homens. Ele entrava naquele local para pedir perdão. Ele entrava para pedir perdão, mas não era por ele, porque era o sumo sacerdote. Ele entrava para pedir perdão para as pessoas, para todo o povo. Ao passar por aquele véu, para o lugar santo dos santos, ele tinha um contato direto com Deus. Ele estava diante de Deus. Ele estava na presença do Criador, mediando esse contato do Criador com toda a raça, com todo o povo. E quando Emmanuel diz que o véu foi rasgado, ele quer dizer que o acesso ao conhecimento, o nosso acesso ao divino, poderia ser feito diretamente por cada um de nós. O que Jesus já falou há 2000 anos atrás, quando ele declarava que não se precisava do templo para se conectar com Deus. Mas Emmanuel traz de volta essa rasgação do véu para dizer não existem mais intermediários para falar para vocês sobre o mundo espiritual, sobre os conhecimentos do outro lado da vida. O véu está rasgado e quem vai contar para vocês como é que é esse outro lado? Quem está contando para vocês é alguém igual a vocês. Então a hashtag André Luiz Somos Nós, já de início, ela já faz um sentido para você, porque André Luiz, ao longo de toda a narrativa, que via de regra é relembrada para se falar em um André Luiz como repórter do mundo espiritual, como se ele não tivesse parte com aquilo, como se ele não tivesse sentimento. Então, como a Francilene está dizendo aí, André Luiz somos nós, porque o véu foi rasgado. A partir de agora, Emmanuel diz, olha, alguém como vocês, que André Luiz é vocês, André Luiz somos nós, vai contar como é que se funcionam as coisas aqui do outro lado. Ele vai falar melhor sobre o nosso destino após a morte. Agora, a partir de agora, com o véu do santuário rasgado de cima a baixo, vocês vão entender melhor a lei de Deus, a lei da justiça divina, vão entender o que rege a felicidade ou a infelicidade após o desencarne, quem somos nós depois que desencarnamos e como é o nosso destino, como Allan Kardec nos trouxe no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. O Fábio Mota está perguntando aqui, seria a sala mediúnica do templo? Fábio, partindo do pressuposto de que o sumo sacerdote era uma autoridade que tinha maior incumbência para falar diretamente com Deus, poderíamos crer que em alguns momentos essa comunicação mediúnica se dava por meio do sumo sacerdote. Mas é bom lembrar que aquela época, a época da narrativa aqui de Jesus, que estou falando, e não da ancestralidade toda do véu, que o véu era usado nos templos há muitos mil anos antes de Jesus Cristo, naquela época, as comunidades judaicas extremamente fragmentadas, inclusive os assírios, já diziam que eles já iam orar, eles já cultuavam a Deus perto dos rios. A gente lembra disso aí, que a gente deve ter visto isso no Boa Nova, se não me falha a memória agora, mas várias comunidades judaicas não elegiam apenas o templo. E quando o templo foi destruído, então não existia um lugar. Jesus acabou com a história de ter um lugar para poder se cultuar a Deus. Então, naquele momento ali, sim, mas pelo perfil de, digamos, de efervescência espiritual do ambiente, caracterizado pela presença do Cristo, inclusive como o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala, ele diz que antes do Cristo chegar, quando
As esferas do Cristo se aproximavam do globo terrestre. Estou procurando as palavras mais adequadas para falar. Várias pessoas reencarnaram, vários colaboradores do Cristo estavam ali presentes para poder contribuir e proporcionar a possibilidade do Cristo estar no nosso planeta, tá? Então, é muito importante a gente lembrar que existem várias comunidades que já cultuavam o Cristo, o Deus de uma forma diferente. Jesus propôs essa conexão com o coração. Então, a partir de agora, com o véu rasgado, cultuar a Deus, desenvolver as nossas... Só restava a nós, para estarmos na presença de Deus, cultuarmos as nossas habilidades de amor e sabedoria. Não mais precisávamos do sumo sacerdote que passava lá para a região, para parte do templo do Santo dos Santos. Agora, por meio do nosso desenvolvimento moral, por meio da nossa sabedoria, por meio das duas asas, a asa da sabedoria, a asa do amor, que Emmanuel nos fala no Pensamento e Vida, nós podemos nos conectar com Deus. Essa é a introdução da gente para a gente ler um pouquinho do nosso prefácio. Vamos lá ler um pouquinho? Maria Ângela trouxe uma pergunta bacana aqui. O nome da rosa, filme, demonstra uma forma de véu também. Os dogmas? Bem, no nome da rosa, que tem uma série de simbologia lá, Maria Ângela. Inclusive, eu estou concluindo um estudo, eu falei isso para os Gleison, se não me falha a memória, sobre a discussão do riso na santidade, ou quanto a alegria tem um impacto na nossa vida espiritual, e tem um fundamento muito grande no texto e na interpretação dos signos que Humberto Eco traz no nome da rosa. No nome da rosa, aquele véu não significava necessariamente a separação dos dois templos, porque esse véu nem existe na Igreja Católica. Aquele véu do nome da rosa, ele tinha um objetivo claro, que era separar o pensamento dos franciscanos dos pensamentos dos beneditinos, que brigavam muito, em especial, por conta da Poética de Aristóteles, que eu citei aqui no início. O livro 2 da Poética de Aristóteles, que disse que se perdeu e que se falava que rir é sagrado. E os beneditinos não acreditavam nisso. Os monges da Idade Média, eles aboliam o riso como uma condenação ao pecado, mas os franciscanos acreditavam diferente. Mas isso é uma conversa muito boa, que a gente não pode ter aqui no Obreiros da Vida Eterna, e eu prometo aí que, se o Osgley desejar, o pessoal da FEP, nós podemos trazer essa história do riso e do sagrado, a perspectiva do espiritismo, no próximo ano. Esse ano, infelizmente, eu não consigo fazer muita coisa, mas está prontinho aqui no meu computador essa discussão, e aí a gente fala um pouco sobre o nome da rosa, tá bom? Vamos lá, pessoal! Vamos juntos agora ler um pouquinho do nosso trecho. Vamos lá, rasgando véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Pessoal, já no início do nosso texto, é muito interessante como Emmanuel já traz uma boa reflexão sobre a agenda da humanidade. Se nós estudarmos agora um historiador que eu gosto muito, eu cito bastante, que é judeu, que se chama Yuval Noah Harari, que, na minha opinião, na opinião de muita gente no mundo, é o maior pensador da atualidade. Ele diz no seu livro Homo Deus, que deve estar aqui atrás de mim em algum lugar, talvez aqui,
ele fala que a nova agenda da humanidade é vencer a morte. Olha que ousadia. Quando a gente lê isso ao pé da letra, a gente fica um pouco impactado, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais, pensando em ciência e em filosofia espírita. Porque vencer a morte não quer dizer se tornar imortal. Ele fala em amortalidade. É quando nós, por meio da tecnologia, por meio da nanomedicina e da inteligência artificial, seremos capazes de prever doenças que ainda nem existem. Quando ainda formos um embrião, o embrião vai dizer, olha, esse embrião aqui tem um problema aqui que pode desenvolver uma doença coronária. E olha que coisa, eu tenho que fazer uma festa aqui e quando a gente lê um negócio desse, um cientista, um pensador tão importante falando isso, a gente lembra da reencarnação de Sigismundo, no capítulo 12, do 12 a 14 do Missionários da Luz, depois vocês procurem aí, quando estão sendo preparados, inclusive, o processo de doenças congênitas que ele vai ter já no corpo perispiritual. Ou seja, se no perispírito ela é colocada no embrião, ela pode ser identificada, mas a ciência vai mostrar isso aí. Então, se falar em amortal, se falar em vencer a morte, para uma humanidade que ainda luta contra pestes, contra vírus, contra uma série de disfunções sociais, é bem importante porque o mundo começa a precisar se preocupar com coisas para o futuro. E quer ver uma coisa, quanto isso não parece nem um pouco insano, quando a gente fala em amortalidade, quando a gente fala que a agenda dos cientistas é vencer a morte, a gente está falando em aumentar a expectativa de vida. Porque em 1945, a expectativa de vida do ser humano era de 45 anos, 47 anos. E hoje já é quase 80 anos. Quer dizer que quase dobramos a nossa expectativa de vida. Muito provavelmente, as gerações que estão nascendo agora vão viver 150 anos, 200 anos. Jaime do céu, de onde é que você está tirando isso? Isso não é possível. Não chegaremos nessa encarnação. Ah, não? Então vocês estão esquecendo de uma coisa muito importante. Na Revista Espírita de maio de 1858, tem uma conversa com Mozart. Não sei se vocês já chegaram a ver essa conversa com Mozart. E numa dessas conversas, numa dessas perguntas, pergunta para o Mozart, mas quanto tempo dura a encarnação em outros planetas? E aí Mozart, olha, em alguns planetas, em alguns mundos, é parecido com a de vocês, em alguns menos, como já foi antigamente o nosso planeta, mas onde eu vivo, em Júpiter, a encarnação dura entre 300 e 500 anos. Eu até parei aqui para vocês pensarem. Ou seja, é a transformação do mundo, é a evolução acontecendo. Ou seja, nós, sim, vamos aumentar a nossa expectativa de vida. Para quanto? Quando? Não sabemos. Mas a ciência tem evoluído bastante. Vou pular uma partezinha aqui para a gente caminhar aqui para o finalmente da leitura do prefácio, tá, gente? Então, Emmanuel aqui traz essa reflexão sobre como é que podemos transferir para o inferno uma mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância. Todo o prefácio, nós vamos ver no próximo episódio, Emmanuel traz uma discussão e uma reflexão sobre a ida das pessoas, dos espíritos, quando desencarnam, para o inferno ou para o céu. Fazendo os questionamentos que aparecem muito no capítulo 5, chamado O Inferno, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é um questionamento sobre onde estaria a bondade de Deus se todas as criaturas que errassem fossem direto para o inferno. Essa é a discussão que se traz aqui no nosso prefácio. Uma discussão profunda sobre a justiça divina e sobre o nosso destino pós-desencarne, que vamos aprofundar. E aí, logo no início, a gente pouco entende. Por que Emmanuel dedica um tempo, todo o tempo do seu prefácio, para falar sobre essas possibilidades da vida futura? Por que ele
fala tanto sobre a justiça divina? Por que ele fala tanto sobre esferas múltiplas? Essas coisas todas que podem ter passado despercebidos e nós depois vamos entender que aqui na Terra não só existe a crosta, que existem várias e várias, digamos, esferas, e nós vamos conhecer entidades dessas esferas ao longo do nosso estudo. E aí, gente, vamos também aprender, e vamos ver aqui, o poder das preces de intercessão. O que uma prece pelo bem de alguém, pela recuperação de alguém, pode fazer por cada um de nós. E o melhor, o que a colaboração amiga entre pessoas que estão entre dois mundos, mundo espiritual e aqui na Terra, o quanto a colaboração mútua pode ser tão especial para mudar a nossa vida. E aí, gente, muitas vezes nós esquecemos o quanto somos bem acompanhados pelo plano espiritual. Não é, Osgley? Volta aqui para a gente falar. O quanto nós somos bem acompanhados. Muitas vezes estamos passando pelos piores momentos da nossa vida, por uma prova no trabalho que achávamos que não ia se repetir mais, e a qual nós fugimos de todo jeito para não nos metermos em confusão. Estamos vivendo uma situação grave na família de doença, ou de aprofundamento de crise financeira, ou algum conflito familiar que muitas vezes não parece irrecuperável, ou muitas vezes nós achamos que estamos nos sentindo muito sozinhos, sem ninguém. E aí, não poucas vezes, nosso primeiro pensamento é: mas eu faço tanto bem. Não é, Osgley? Eu sou um trabalhador da Federação Espírita Pernambucana. Osgley trabalha de domingo a domingo, pessoal. Eu sou prova disso, tá? De domingo a domingo. Com criança pequena em casa, mas trabalhando domingo a domingo. Né? A Cristina, o povo. Todos nós, né? Não é? A gente acha que não está, que está sozinho, vai trabalhando, vai, por que comigo? Se eu trabalho tanto, se eu estou tão dedicado no campo do bem, por que Jesus permite que isso aconteça comigo? Eu me sinto tão só, abandonado, gente. O final desse prefácio, que a gente vai ver de novo na próxima semana, fala o seguinte: Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos que ser inatingíveis? Por que nós não podemos passar por dificuldades? O próprio Cristo, quando esteve aqui, vivenciou toda e qualquer anormalidade social, toda e qualquer injúria que um ser humano poderia receber aqui na Terra. E nós estamos bem distantes do Cristo, né? Então, pessoal, essa é a nossa introdução do estudo, tá, Osgley? Eu quis trazer uma interpretação nova para o pessoal que já tinha assistido o primeiro estudo lá do Obreiros da Vida Eterna lá na Rede Amigo Espírita antes. Alguma coisa que eles não tivessem estudado ainda. Então, eu me detive mais esse título do prefácio do Rasgando os Véus para poder nós pensarmos e para todo mundo ficar atento. Fica atento que na próxima semana, logo no início, inclusive do primeiro capítulo, que André Luiz começa descrevendo planetas, estrelas. Fiquem bem espertos que nós vamos lhes mostrar o espaço sideral. Tem coisa que vai acontecer aqui que vocês não fazem ideia. Não é, Osgley? Agora me diz, Osgley, a tua... eu já vou reler. Já vai reler, né? Como é que o pessoal faz para... Eu já vou reler o prefácio, já vou reler o capítulo 1 e certamente eu acredito. Porque, como bem você falou, Jaime, é uma obra, eu acredito que toda a coleção, André Luiz, toda a coleção ela é maravilhosa. Mas existem aquelas obras com as quais nós temos uma afinidade, um apego, né, que nos traz realmente
algo de especial. E você contou aí como você foi fisgado, vamos dizer. É verdade, Osgley. Está travando, né? Aí eu vou falando aqui enquanto o Osgley destrava. Na verdade. Nós estamos Opa, retornando, um voltou. pequeno problema na transmissão, não sei se para todos, mas como eu falava, nós somos fisgados por algumas obras, fisgados da palavra, nós somos pegos e somos levados a mergulhar, querer conhecer mais, né? É realmente essa a ideia. Eu vou aguardar alguns minutinhos aqui, algum tempinho, para ver se o nosso irmão Jaime retorna. Parece que nós estamos com um problema de conexão. Não sei. Opa, eu acho que eu continuei aqui, né, gente? O Osgley que caiu, né? Tá todo mundo me vendo, né, gente? Tá, beleza. Todo mundo me vendo aí. Deixa eu ver aqui. O Osgley que caiu. Tá, gente. Como o Osgley estava falando, pessoal, temos agora uma grande oportunidade de estudar essa obra com mais detalhes, já do início. O Osgley estava falando que tem obras que nos tocam o coração de uma forma muito especial. É verdade. O Obreiros da Vida Eterna é um livro que eu amo muito, mas todo mundo sabe aí que me acompanha que o meu livro do coração é Pensamento e Vida, tá, Osgley? Eu adoro Caiu, Pensamento e eu Vida. fiquei sem saber se eu é que tinha caído, se era você, se éramos os dois. Foi Mas você. eu percebi que você concluiu o raciocínio aí de que algumas obras nos tomam realmente pelo coração, e eu acredito que essa é uma das. Pensamento e Vida, belíssimo. Tá? Essa semana, inclusive, participei de de um estudo aqui com um irmão nosso, o Rinaldo Soares. É uma obra fantástica. Mas, meu irmão, é uma pena, né, a questão do tempo, né? Esse senhor aí que tanto nos mostra os nossos limites e os limites da matéria, mas importante que seja assim, importante para todos nós no nosso estudo, dentro da disciplina do estudo, como é importante também para as coisas funcionarem. Nós, sem dúvida nenhuma, só temos a agradecer. Eu vi as manifestações, os, os comentários, somos todos André Luiz, né? Todo o grupo muito conectado. E, Jaime, certamente, a gente fica esperando ansiosamente pela próxima semana para começar esse estudo, não só a leitura, mas o estudo. E por hoje e pelos dias que virão ainda, o nosso agradecimento em nome da Federação Espírita Pernambucana, a você, de todo o coração, e o nosso agradecimento também a todos aqueles que nos acompanharam até agora, até esse momento, não é? Você quer dar uma palavra para essa finalização? Porque a prece final eu convido você a fazer, Jaime, se você puder fazer a prece para a gente, e antes, fique à vontade para deixar aí sua palavra nesse nosso primeiro episódio. Tá, Jorge. Na Só verdade, o agradecer episódio de a todo mundo. apresentação, né? O primeiro episódio de estudo. Pois é, gente. O que eu queria deixar para vocês de mensagem final é compartilhem esse estudo com os amigos, compartilhem, falem do estudo, peguem o livro, deem uma lidinha de novo. Quem já leu o prefácio, lê de novo agora, depois dessas considerações. Na próxima semana, nós vamos falar novamente sobre o prefácio e vamos entrar no capítulo 1. São 15 episódios, então vai ter muita coisa para estudar. Compartilhem com os amigos, porque o estudo vai ser muito bacana. É bem profundo mesmo que a gente vai, tá, gente? Então, eu queria desejar a todo mundo muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, que possamos agora equilibrar o nosso pensamento, pedir proteção para a nossa família. E aí, meus amigos, sempre bom lembrar, todas as vezes que estivermos em lives, em transmissões, que estivermos em reuniões assim, nós lembrarmos que nos tornamos pontos de luz,
Nós, por estarmos aqui conectados, pensando em Jesus, com bons propósitos, com bons pensamentos, nos tornamos pontos de luz de radiação. Então é importante que nós peçamos proteção para a nossa família, que peçamos também que, caso as entidades que vieram nos acompanhar, ouvindo o estudo, por curiosidade, viram lá o que está acontecendo naquele lugar que todo mundo está feliz, está com tão bons pensamentos e se aproxima. Então a gente pede agora a espiritualidade amiga que acolha, que os levem para tratamento espiritual, que os levem para lugares onde possam receber o carinho, o acolhimento, o direcionamento, e que aqui no nosso lar, em todos os nossos lares, fique a paz de Deus e que possamos ter aprendido que o véu rasgou-se de ponta a ponta. E a partir de agora, desde a vinda do nosso Mestre Jesus, somos capazes de compreender que a nossa conexão com Deus é por meio do nosso coração, por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas ações em sintonia com a lei divina. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Obrigado à Federação Espírita Pernambucana, aos amigos da TV7, da Federação Espírita Brasileira, da TV Serigode, todos que estão retransmitindo esse episódio. Então, um grande beijo, abraço para minha mãe Clélia, para o amigo Fábio, para Tânia, Socorro, Regina, Sueli, Sandra, Francilene, Mariângela, todo mundo que está aí. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Rasgando Véus.